Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Eu vim mostrar para vocês como eu fiz esse cachecol. E ele ficou com 1,70 por 18 centímetros. Eu utilizei para trabalhar esse cachecol a linha da Coutes Correntes Cisne de primeira. Esse novelo é aquele de 40 gramas. Esse tex, deixa eu me situar aqui, cadê o tex? É 468. E para trabalhar esse tex, eu utilizei agulha para crochê 4,5 milímetros, tá? Mas aí você pode utilizar a agulha conforme o seu ponto. Se o seu ponto for muito largo, você pode utilizar uma agulha menor. Eu utilizei 4 novelos dele, o quarto sobrou um pouco, tá? Utilizei aqui, ó, fiz as franjas e sobrou um pouquinho ainda de linha. É um trabalho bem simples, bem gostoso de fazer. E na descrição eu vou deixar escrito a quantidade certa para você fazer tanto o cachecol e para fazer a touca. Aqui no canal eu já tenho alguns modelos de cachecol. Aí, se você quiser olhar, tenho ele colorido, utilizando 2 cores, e tenho também outros modelos de ponto, tá? Esse aqui eu fiz assim, que aqui, ó, dá esse efeito, deixa eu aproximar que fica melhor para você ver. Esse efeito aqui, ó, de zigue-zague, a pessoa colocar uma cor clara por baixo aqui, né? Aí vai aparecer bem e esquenta da mesma forma, né? Que aqui no meio ele é fechadinho e nas laterais também. Então, assim, é um trabalho simples para executar, rápido e também diferente, né? Desde já quero agradecer a cada um de vocês que deixa um comentário de incentivo, comentário de dicas, tá? Isso para mim é muito importante. Eu fico muito feliz com o comentário que eu recebo de vocês e tento responder todos. Eu respondo todos, às vezes demora um pouquinho, mas respondo, tá? Desde já agradeço a sua companhia. Vamos lá, o passo a passo? Eu vou iniciar fazendo um cordão de correntinhas. Serão ao todo 24 correntes. Ó, fiz as 24 correntinhas. Agora eu vou fazer mais 3, equivalendo ao primeiro ponto alto. Então, essas 3 primeiras correntes equivalem ao meu primeiro ponto alto. Laça o fio. Voltando aqui, ó, na quarta correntinha, eu começo a trabalhar meus pontos altos. E vou fazer um ponto alto para cada correntinha. Ó, pessoal, contando com as 3 correntinhas, nós temos 25 pontos altos. Agora, eu subo novamente 3 correntes. Esse equivale ao nosso primeiro ponto desta carreira. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Caso o seu ponto alto seja menor à altura, seu ponto for mais justinho, faça apenas 2 correntes, tá? Vê aí o tamanho do seu ponto. Aqui, ó, eu faço 3 correntes porque fica da mesma altura do ponto alto. Aí, eu vou fazer mais um ponto alto, venho no próximo ponto, um ponto alto, no próximo, meu último ponto alto. Então, eu fiquei com 5 pontos altos nesse cantinho. 2 correntes, laça o fio, conto 1, 2, venho no terceiro ponto e faço 5 pontos altos nesse mesmo espaço.
duas correntes novamente, laça o fio e vou contar 1, 2, 1, 2. No terceiro, eu vou repetir a sequência de 5 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Feito 5 pontos altos, faço duas correntes, laço o fio, 1, 2, venho aqui no terceiro e vou repetir a sequência de 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Duas correntes, ó, já fiz os 5 pontos altos no mesmo ponto de base, laço o fio 1, 2, venho no terceiro e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base restante. Vou fazer o quarto ponto alto, me restaram apenas as 3 correntinhas que nós iniciamos. Eu venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto alto em cima dela. E ficou desta forma. Aqui vai dar a impressão que ele tá tortinho, assim, para baixo, mas conforme nós formos trabalhando agora, ela vai ficando retinha a carreira, tá? Então, aqui a gente finalizou a segunda carreira. A terceira carreira, nós já vamos subir fazendo 3 correntes, viro o trabalho e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Nesse cantinho, eu vou ficar com 5 pontos altos. Então, aqui, contando com as correntinhas, fiquei com 5 pontos. Faço 2 correntes, laço o fio, venho aqui, ó, no meu quinto ponto alto desse bloquinho que nós fizemos junto, eu venho lá no último ponto alto e vou fazer 5 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Ó, esse é o meu quinto ponto, então eu fiz 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço 2 correntes, laço o fio e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, no início, eu fico com 5 pontos altos, no meio, 5 pontos altos, e lá no final, também 5 pontos altos. E vamos fazer esse motivo aqui de cá e de cá. Feito 5 pontos altos, 2 correntes, laça o fio. Venho aqui, ó, no meu último ponto alto desse bloquinho e vou repetir 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Feito 5 pontos, eu faço 2 correntes, laço o fio e finalizo a carreira com esse bloquinho de 5 pontos altos. Ficou desta forma. Aqui ele já vai começar a ficar certinho, ó, tá? Na mesa. No início ele fica emborcado assim pra baixo, mas conforme você for trabalhando agora, ele vai crescendo certinho. Então, finalizamos a terceira carreira. Vamos iniciar a quarta carreira, subindo 3 correntes e um ponto alto para cada ponto alto aqui no cantinho. Então, eu vou iniciar com 5 pontos altos, contando com essas 3 correntes. Agora, não muda não, viu? Agora é carreira de repetição.
faço 2 correntinhas, ó, fiz os 5 pontos altos, 2 correntes, laça o fio, venho aqui, ó, no meu último ponto do bloquinho que nós fizemos, 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Eu vou lá no último e vou repetir mais um bloquinho com 5 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Duas correntes, laça o fio e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Ao todo serão 5 pontos altos. Duas correntes, laça o fio, cheguei aqui no meu outro bloquinho, que eu fiz 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Eu vou lá no último ponto alto, no meu quinto ponto, e vou fazer novamente esse bloquinho. 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Feito 5 pontos, faço 2 correntes e vou fazer o cantinho com 5 pontos altos. E assim a gente finaliza a nossa quarta carreira. Olha como vai ficando. Ele vai fazendo assim, ó, um zigue-zaguezinho nessa parte aqui dos motivos que nós fazemos junto, os pontos altos. E agora é carreira de repetição, tá? Não muda mais. É só ficar repetindo essa quantidade até da altura que você quer. Ó, pessoal, aqui ao todo eu fiz 105 carreiras, tá? Fui repetindo até dar 105 carreiras, ó. Essa quantidade que eu fiz de 105 carreiras deu 1,5 m. E aqui eu vou finalizar, porque depois eu ainda vou pôr as franjinhas, então ele vai ficar mais comprido ainda. Para a pessoa que eu tô fazendo aqui, não é muito alta. Se para você a encomenda e a pessoa for muito alta, aumenta mais um pouquinho. Porque o cachecol, o legal dele é ficar grande, né? Se ele ficar pequeno, não fica tão elegante. Que aí dá pra tá enrolando, fazendo de várias formas para utilizar. Então, aqui eu já vou finalizar a minha última carreira. Para finalizar a última carreira, eu vou subir as 3 correntinhas, igual a gente vem fazendo, e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, ficamos com 5 pontos. Vou fazer um ponto alto na primeira corrente, um ponto alto na segunda corrente e um ponto alto aqui, ó, no meu último ponto do bloquinho. Um ponto alto na primeira corrente, um ponto alto na segunda, vai ficando assim, ó. E um ponto alto para cada ponto alto de base. Cheguei aqui no cordão de correntinhas novamente, faço um ponto alto na primeira corrente, um ponto alto na segunda corrente, um ponto alto em cima do bloco, um ponto alto na primeira corrente,
Tá vendo? Eu fiz o ponto alto no último pontinho do bloquinho. Aí, na segunda corrente também um ponto alto. E vou finalizar agora a carreira com um ponto alto na lateral, que são 5 pontos altos essa lateral aqui. Aqui nós temos que ter 25 pontos altos. Você lembra que nós fizemos 24 pontos e depois 3 correntinhas, né? Nós fizemos 3 correntinhas, equivalendo ao primeiro ponto alto, mais 24 pontos altos. Então, esse final aqui tem que ter o mesmo tanto de pontos altos aqui, ó, onde a gente iniciou, tá? Na outra ponta. Ó, que nós iniciamos aqui com 25 pontos, então aqui também tem que ter 25 pontos, contando com as 3 correntes. Vamos contar para ver se deu certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. É isso mesmo. Então, aqui assim, ó, já finalizamos a parte do cachecol. Agora, vamos colocar a franjinha. Para isso, eu vou cortar esse fio. Eu tenho aqui no canal o outro cachecol na cor um rosa, parecendo um vermelho. Eu fiz com pontos argola. Se você quiser fazer com ponto argola, vai lá no cachecol e vê mais no finalzinho, que aí dá para você fazer sem cortar o fio, tá? Mas esse eu vou fazer diferente. Eu vou cortar o fio e vou fazer as franjinhas com os fios cortados. Aqui, então, eu já vou cortar aqui, passo por dentro dessa laçada, só para não desmanchar, e já volto para te mostrar as franjinhas. Ó, pessoal, para fazer a franja aqui do nosso cachecol, eu peguei aqui uma tampinha. Ela tem, ó, exatamente 13 centímetros. Aí vai depender do tamanho da franja que você quer colocar, tá? A minha aqui tem 13 centímetros. Aí eu vou passar ela aqui, ó. Vou firmar essa parte de baixo aqui da linha. E vou passar, ó, 1, 2, 3, 4. E vou finalizar aqui pra baixo, porque eu comecei aqui e finalizo aqui, tá? Você pode ver que tem 4 fios dos dois lados, tanto na frente quanto nas costas. E corto aqui, ó, nessa parte de baixo. Tá? Feito isso, você pode cortar. Eu vou tirar daqui primeiro, que aí eu corto certinho. Firmo aqui as duas pontas, né? Que estão soltas já. Tiro daqui, ó. Sei que aqui é o topo das minhas linhas e as pontas vai ser essa parte de baixo. Então, tô firmando o topo, ó, como está. Que aí eu posso fazer assim, para poder cortar as outras linhas, ó. Que aí corta no lugar certo. Aí, então, ficou desta forma. Tá vendo? Ó. Aí, eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, que aqui no caso é as 3 correntes. Vou inserir a agulha assim. Aqui tá o topo certinho da lã, da nossa lã, ó. Tá vendo? Tá o topo certinho, bem lá em cima. Eu vou pegar todas elas, passo aqui, ó. Tô com ela já passada no meu primeiro ponto. E vou pegar todas as pontas e passar por dentro. Isso aqui você pode fazer à mão para passar por dentro, porque são vários fios, né? Para não ficar nenhum de fora. E aqui é só puxar, ó. No que você puxa, ó, os fiozinhos aqui, ó, se ajeitando, tá vendo? Ele fica bem bonitinho. Deixa esses fios aqui, ó, ficar bem certinho, não deixa eles ficar torcido, não. Você viu que ficou bem certinho? E de cá ficou assim.
O que que você vai ter atenção? Porque isso aqui é muito simples de fazer. Aí a pessoa fala assim, ah, é facinho e não vou ter dificuldade não. E sai fazendo. Você vai ter que ter atenção que se você fez desta forma, você vai fazer todos desta forma, tá? Se você puxou ele aqui, passou por cima, continue fazendo assim. Se você virar o trabalho aqui e for fazer agora, ele vai dar a diferença desse. Que essa parte que fica os risquinhos vai ficar para trás, entendeu? Vamos fazer de novo? Coloco aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. E finalizo para baixo, aonde a gente iniciou. Corto o fio aqui. Esse fio que a gente corta, ele sempre fica um pouquinho maior. Então, depois que colocar todas as franjinhas, é só você aparar aqui, ó. Você olha aqui na parte de baixo e vê se tem algum fio maior, que aí você apara, tá? Então, passei 4 vezes, tiro aqui, ó. Firmando a parte de cima, tiro da tampa. Já corto aqui, ó, dou uma esticada nos meus fios para ver se tá certinho, ó, tá certo. Já corto. E vamos fazer novamente essa sequência que eu te mostrei. Pulo um ponto, venho aqui, ó, eu vim no primeiro, coloquei a argolinha, conto 1, venho no próximo. Então, eu tô vindo aqui no terceiro ponto, entre o terceiro e o quarto, e vou puxar essas linhas para fazer a próxima franjinha. Ó, puxei, tá vendo? Estão todas aqui na agulha. Vou tirar a agulha e firmar aqui com o dedo, que aí eu puxo essas linhas aqui com o dedo, ó. Tá vendo que elas estão certinhas, um do lado da outra, as 4 linhas? Então, vamos manter ela assim, certinha. E passo os fios. Passados os fios, é só você puxar. Ó, eu vou puxando devagar e olhando de cá, para ver se os fios estão certos. Tá vendo que eles estão bem certinho, um do ladinho do outro? Aí eu vou tensionando até ficar bem justinho. E vamos passar aqui na ponta, na tampa. Ó, 1, 2, 3 e 4. Corto aqui, nessa parte de baixo. Tiro aqui da tampa, firmo aqui na parte de cima. Pra gente cortar aqui na parte de baixo. Cortado. Dobro no meio bem certinho. E vou pular um ponto, venho no próximo, ó. Ó, pulei um, no próximo, eu insiro aqui a agulha, trazendo as linhas aqui pra cima. Vejo se elas estão certinhas, ó. Essa aqui, ela cruzou por cima das outras 3. Então, eu venho aqui, ó, dou uma organizadinha nelas, pra elas ficarem certas. Que fica bonitinho se ela ficar um do ladinho da outra. Assim, ó. Desta forma, ó. Tá vendo no dedo? Elas têm que ficar assim, se não ficar uma cruzada com cima da outra, na hora que você puxar as pontas, fica feio. Não fica certinho aqui, ó. Vou puxar aqui, ó, vou puxando devagar e olhando de cá. Tá vendo? Elas estão certinhas, não tem nenhuma cruzada. Então, eu posso apertar pra ficar bem bonitinha a nossa franjinha, tá vendo? E de cá, ficou a mesma coisa das outras duas que a gente já colocou. E assim, eu vou colocar aqui, ó, na barra todinha e na outra barra também, da forma que eu te expliquei. Ó, pessoal, vim mostrar mais um detalhe aqui, ó. Coloquei as franjinhas, sempre tendo atenção para ficar igual esses nozinhos aqui, que eu mostrei para vocês. E aqui, ó, foi onde a gente cortou e deixou esse pedaço. E aqui eu vou colocar
minha última franjinha, que já está na minha mão, já cortei, ó. Vou dobrar aqui no meio certinho, né? Igual a gente veio trabalhando, que eu te mostrei aí. E vou prender aqui no final. E nesse final, eu vou prender esse fio aqui junto. Ó, inserir a agulha normal, como eu venho fazendo. Busco aqui, né, os quatro fios. Vou passar aqui pra cima. E na hora de inserir aqui, ó, as pontinhas desses fios, ó, os 4 fios tá certinhas, não estão cruzados. Eu vou colocar esse da ponta aqui, do arremate, aqui por dentro também, junto. Que nós vamos passar todos eles. E vou puxar. Puxo normal, vai ficar uma ponta bem maior do que as outras, ó. E aqui já ficou arrematado o canto com a linha junto com a franjinha, tá? Vou cortar esse excesso que ficou bem maior que os outros. E assim a gente finaliza a parte da franja, ó como ficou. A gente aproveita para arrematar junto e a mesma coisa lá no início, sempre sobra um fiozinho. Você coloca junto dessa forma que eu te mostrei. E ó, os nozinhos estão do mesmo lado. Então, é isso que eu falo para você ficar atenta. Aí, na outra ponta, você coloca do mesmo lado para fazer esse nó. Porque na hora que coloca assim no ombro da pessoa, as duas pontas, os nó tem que ficar para o mesmo lado para ficar legal. As pessoas às vezes nem observam isso, né? Mas o crochê, quanto mais certinho você fizer, mais bonito e delicado ele fica. E assim a gente finaliza o nosso passo a passo. Eu espero que você tenha gostado das dicas. É um trabalho simples, mas porém bem delicado, ó. A pessoa colocar uma cor clara por baixo desse cachecol, vai aparecer aqui nesses detalhes, fica muito chique, bem bonita, né? E agora no próximo vídeo eu volto mostrando a touca para acompanhar esse cachecol. Deixe um comentário me informando se você gostou, se tem alguma dica, isso é muito importante saber, tá? E eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.